Depois que você comprou uma memória RAM nova para o seu notebook, não tem muito que possa ser feito. Você vai instalar e vai ver se ela está funcionando perfeitamente. Se ela estiver funcionando perfeitamente, você fica com a memória RAM. Se ela estiver tendo qualquer problema, o ideal é devolver essa memória RAM para você não ter mais dor de cabeça. Então você tem 7 dias a partir de qualquer compra que você faz pela internet para você devolver um produto caso ele não te sirva. E você pode usar esse prazo justamente para colocar a memória RAM no seu notebook, testar e aí ver se vale a pena ou não ficar com ela. Nesse caso aqui, a gente tem um Acer Aspire 5 que ele tem 8 GB de memória RAM. Se a gente vier aqui no gerenciador de tarefas, ele já te mostra logo de cara que ele tem 8 GB. Olha aqui, 8 GB no gerenciador de tarefas. Se a gente olha aqui embaixo, ele te mostra até que a gente já tem 2 slots de 2 usados e que essa RAM está rodando a 3.200 MHz. Se a gente pegar um software mais avançado como o CPU-Z, que é um software gratuito, você baixa aí e olhar na aba de memória, a gente vê que ela está rodando a 1.600 MHz vezes 2 por ser DDR, então a gente dobra essa taxa aqui da DRAM Frequency, então a gente tem 3.200 MHz e ela está rodando com 22 de CL. Sabendo desses dados, a gente pode comprar a memória RAM certinha, e foi exatamente isso que eu fiz. A memória RAM que eu comprei para colocar nesse notebook, ela tem exatamente 3.200 MHz, CL 22 e 16 GB de RAM. Se você comprar uma memória RAM diferente, significa que não vai funcionar? Na verdade não, longe disso. Mas se você comprar uma memória RAM diferente, você corre alguns riscos a mais. Então o ideal é comprar assim. Tem um vídeo que eu falo exatamente como comprar memória RAM. Mas eu colocando aqui nesse notebook uma memória RAM com uma outra frequência, outro CL, ela provavelmente iria funcionar, dado que ela é DDR4 e esse notebook também é DDR4 e é uma memória para notebooks mesmo. Bom, mas vamos então aqui para a instalação. A gente vai começar desligando o notebook completamente e tirando ele da tomada. Aí a gente vai virar e abrir essa tampa inferior do notebook. Para fazer isso, a gente só vai tirar com cuidado esses parafusos aqui de baixo e remover a tampa. Se você tiver com dúvida de como abrir o seu notebook, você pode consultar um vídeo que eu tenho aqui no canal que eu ensino a abrir qualquer notebook. É um vídeo bem interessante, então procura lá como abrir qualquer notebook aqui no Tecnologia que você acha esse vídeo. É um dos melhores vídeos, na minha opinião, assim, para quem quer aprender sobre notebooks. Enfim, mas você consegue abrir seu notebook, já vamos para esse passo, porque é só abrir e colocar a memória RAM. Bom, eu já sabia disso, que nesse notebook aqui, a gente tem aqui apenas um pente de RAM é removível. O outro está integrado, né, soldado na própria placa-mãe e não tem como a gente remover. Bom, nesse caso, então, é questão de substituir a memória RAM. A gente vai puxar essas perninhas aqui de metal para o lado, então, nessa direção para o lado, ela vai sair e a gente vai colocar a outra memória RAM. Primeiro a gente coloca ela inclinada aqui, quando ela entrar até o final, a gente pressiona e escuta o clique. É bom a gente montar ela direitinho, escutar esse clique certinho, para a gente ter certeza que se não funcionar, não foi por conta da montagem. Bom, com frequência eu me esqueço disso, mas era bom a gente ter removido aqui a bateria, né, desconectado ela da placa-mãe para poder fazer essa operação com mais segurança. Eu já troquei várias vezes a memória RAM esquecendo de desconectar a bateria e nunca deu nada, mas é uma precaução a mais que a gente pode tomar. E agora, pessoal, que é a parte crítica. A gente vai ligar e ver se deu certo. Pronto, já ligou aqui até direto. Mas se ele não tivesse ligado direto, uma etapa que a gente faria agora seria deixar ele atualizar. Às vezes o sistema reinicia várias vezes até ele reconhecer essa nova memória RAM. Às vezes ele entra na BIOS e pede para você confirmar, mas ele iniciou aqui e nesse caso já está funcionando. Agora a gente vai entrar aqui no gerenciador de tarefas, na aba de desempenho, na aba de memória aqui e vamos conferir. Pronto. Agora a gente tem 20 GB de memória RAM. Era justamente o que a gente estava esperando. Vou mostrar aqui mais de perto. Olha, ó, 20 GB de memória RAM. Ela continua aqui a 3.200 MHz, 2 slots de 2, tudo funcionando. Se a gente quiser ver o CL também, a gente vai lá no CPU-Z. Aqui no CPU-Z, na aba de memória, a gente vê que ela está rodando ainda aqui, ó, 1.600, que é vezes 2, 3.200, com CL22. Ou seja, do jeito que a gente colocou, essa RAM está instalada. Mas isso, pessoal, sozinho, não significa que o notebook já está pronto aí
para ser usado. Tá, pessoal, mas ainda tem um passo para a gente garantir que essa memória RAM tá 0 bala. Porque é o seguinte, a gente pode colocar a memória RAM, ela pode funcionar, mas com o tempo a gente pode começar a ter tela azul, ter vários problemas, e é pra gente garantir que a gente não vai ter isso, que a gente comprou uma memória RAM e ela deu certo no nosso sistema, a gente vai rodar um teste que chama MEMTest 86, que inclusive eu já coloquei nesse pendrive aqui. Como é um teste demorado, pessoal, eu vou deixar esse link para esse outro vídeo que eu já fiz na descrição aqui, você assiste lá esse vídeo porque ensina como rodar o MEMTest 86. Basicamente, desliga o computador, coloca o pendrive ali e roda o teste quando ele estiver iniciando. Se tiver algum problema no teste, não há nada a ser feito, apenas devolver a memória RAM. Então por isso que eu falo daqueles 7 dias que você tem para testar, testa se deu certo, se não, devolve a RAM, não precisa justificar nem nada. Se ele passar nesse teste, acabou, usa o computador normal. Todos os notebooks que eu fiz, a maioria ele passa nesse teste. Teve uma vez que não passou, mas foi porque a frequência estava muito alta, eu consegui resolver isso diminuindo a frequência. Mas então, na maioria das vezes ele passa no teste mesmo, e notebook não tem como ajustar a frequência. Então, ou passou ou não passou. Agora, pessoal, para esse notebook aqui foi lindo, né? A gente colocou a memória RAM, ele já reconheceu, já está rodando a 3200 MHz, perfeito. Supondo que a gente colocou uma memória RAM diferente, uma memória RAM de 2666 MHz com CL19. O que vai acontecer? O notebook ele vai tentar ajustar automaticamente para ele rodar nessa velocidade que a gente colocou. Uma RAM vai ser diferente da outra, mas ele vai tentar fazer isso funcionar. Então, se ele conseguir funcionar, roda lá o MEMTest 86 para conferir a estabilidade e, se der certo, fechou. Se ele não ligar, porque ele não conseguiu botar a memória RAM nova para conversar aqui, não tem nada que possa ser feito em notebook. Não tem ajuste na BIOS, a BIOS não dá para configurar a memória RAM. Então, nesse caso, tenta ligar algumas vezes, repete o processo. Se realmente não ligar, remova a memória RAM e devolva lá de onde você comprou ela. Bom, então agora eu vou rodar o MEMTest 86 e eu recomendo que você faça o mesmo aí, seguindo o vídeo que eu vou deixar aqui do lado. A gente se vê lá, um abraço e até mais. Valeu!